Olá, você começa mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, canal 3 da NET. E hoje vamos falar dos estaduais. Chegou a reta final, o Vasco levou lá no Rio de Janeiro, o Atlético Mineiro superou a Caldense e o Santos bateu o Palmeiras, um jogo que a gente vai comentar muito no quarto bloco. E lógico, vamos falar dos campeonatos internacionais, a conquista do italiano pela Juventus, o Chelsea na Inglaterra e o Barcelona está a 2 pontinhos ali do Real Madrid. Olha, briga dura, faltando 3 rodadas. E no bloco local, tudo sobre a boa vitória do Franca no quarto jogo no Pedrocão diante do Bauru. E comigo aqui, é claro, os comentaristas para analisar todas essas situações. E eu começo, é claro, pelo nosso capitão Hélio Rubens Garcia. Hélio Rubens Garcia, um grande abraço, seja bem-vindo. E agora você é mais do que especial, é o nosso comentarista aqui do Esporte Mágico. Um abraço, capitão. Muito obrigado, Gonzaga, a toda essa equipe alicerçada nos conceitos de prestar o serviço à comunidade, pela essa qualidade de trabalho, pela competência. E para mim é uma honra e um orgulho muito grande estarmos juntos para fazer o melhor possível. Legal, muito bacana. Marcelo de Oliveira, o Peixe, qual os seus destaques para o programa de hoje, Marcelo? Ô Gonzaga, um abraço, Hélio. Agora é um prazer, né, que o Hélio agora é meu colega de trabalho, viu? Ei, Ricardo, um abraço, Marquinho aqui está com a gente aqui também, um grande prazer. Os meus destaques são os times campeões por Brasil afora, mas principalmente aqui em São Paulo, Santos Futebol Clube tá virando, gente, não tem jeito. O menininho perguntou pro pai dele: pai, o que é Campeonato Paulista? Filho, é um campeonato onde 19 clubes lutam para ver quem vai ser o finalista com o Santos. É isso aí. Bacana, muito legal, viu que ele tá muito empolgado, Marcelo. Ricardo Costa, um grande abraço e seus destaques, Ricardo. Olá, meu amigo Gonzaga. Olá, Hélio. É uma grande honra tê-lo agora, todo mês, pelo menos uma presença aqui com a gente. É uma grande satisfação. Olá, Marcelo, que está feliz da vida com o Santos. Olá, Marquinho. É uma satisfação também dividir a bancada com você. E os meus destaques vai para os campeões estaduais nesse final de semana. Por acaso, todos nos principais centros aqui no Sudeste, né? Foram todos alvinegros. E não tem como não destacar mais uma vitória magnífica do Franca Basquete numa atuação quase impecável. Não apenas venceu o jogo, mas venceu todos os 4 quartos da partida, Gonzaga. Legal, muito bacana. E o nosso convidado especial hoje também, o Quinho. Esse radialista, gosta muito de futebol. Seja bem-vindo, Quinho. Obrigado primeiramente pelo convite. É um prazer estar aqui na Nova TV. Uma casa que eu me sinto muito à vontade em estar aqui. Eu comecei com o Esporte Debate aqui, o início praticamente da televisão francana, Nova TV. Eu tive o privilégio de fazer aqui, agora novamente fazer parte dessa bancada aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Normalmente a gente faz o agradecimento no final do programa, mas eu não posso deixar de agradecer ao Marcelo pelo convite, a vocês. É um prazer gigante estar aqui debatendo o esporte, não só francano, mas o esporte nacional e internacional. Legal, muito bacana. Olha, e sem perder tempo, vamos falar de alguns campeões dos estaduais. O Bahia venceu lá na Boa Terra, né? Ganhou, meteu uma goleada lá, parece que foi 6, até perdi a conta. O Internacional venceu o Grêmio por 2-1, o Internacional do Diego Aguirre, grande treinador, bateu o Grêmio do Filipão por 2-1 e foi o campeão gaúcho, 40 mil pessoas no Beira-Rio, com a renda de 2 bilhões. Então, esses são alguns dos campeões estaduais. Daqui a pouco vamos falar, sim, do Mineiro, do Carioca e do Paulista. E vamos falar, né, da grande vitória do Franca no quarto jogo no Pedrocão, diante do Bauru. E eu pergunto aqui, começo por ele, Hélio Rubens Garcia. Quando terminou o jogo, Hélio, nós conversamos um pouquinho ali, e entre outras coisas você me disse que Franca eliminou aquela jogada de contra-ataque do time do Bauru. Explica aqui para o ouvinte, para o amigo do Esporte Mágico, capitão. Uma explicação rápida, que os conceitos dos jogos são os mesmos desde a sua invenção. Agora, a maneira de jogar é que está diferenciando. E o que está diferenciando os esportes, todos eles, é a velocidade. Hoje está se fazendo tudo com maior velocidade. E na maior velocidade, corre o risco de cometer maior número de erros. Esse é o grande desafio, maior velocidade com menor número de erros. E no basquete, por exemplo, essa coisa de você pegar o rebote e sair de primeira. Tem 23 segundos de posse de bola. Normalmente, no contra-ataque, na transição, você não gasta 10 segundos, já está decidindo ou receber uma falta, numa infiltração, no arremesso de 3 pontos. E o Bauru tem isso muito bom.
O Bauru tem essa transição e o contra-ataque muito boa. Franca conseguiu neutralizar essa característica. Então ficou tudo só no 5 contra 5. No 5 contra 5, Franca é melhor. E conseguiu uma vitória fantástica, né? Maravilhosa, mantendo essa tradição que nós temos de mais de 60 anos de forma ininterrupta, prestando um relevante serviço à nossa comunidade. Eu, como partícipe dessa tradição, me sinto muito orgulhoso. Ah, legal, muito bacana. Ninguém melhor do que ele, esse especialista em basquete e entre outros esportes. Ricardo Costa, gostou da partida? Gostou do jogo? Fantástico, Gonzaga. Uma atuação impecável de Franca. Lembrando que no terceiro jogo, Franca teve uma grande atuação, mas como o Bauru é uma equipe espetacular, mesmo a ótima atuação de Franca não foi suficiente para Franca vencer Bauru. Prova disso, o Elinho, né, seu Hélio? O Elinho, faltando em torno de 4 minutos para acabar a partida, ele fez 3 cestas consecutivas de 3. Quando faltava 2 minutos e 50 segundos, o placar que estava em 11 pontos de vantagem para o Bauru diminuiu para 2 pontos. Aquele ginásio estava pegando fogo. As 3 cestas consecutivas motivou a torcida, motivou o time de Franca, porque no que ele fez as 3 cestas, Bauru errou 3 ataques. E com isso, a diferença que caiu para 2 pontos, faltando 2 minutos e 50 segundos. Com isso, no ataque seguinte, Franca, se eu não me engano, o Lucas Mariano tentou uma bola de 3, ela bateu no aro, subiu e caiu fora. E dali para frente, Franca não conseguiu fazer mais nenhum ponto nos últimos 2 minutos e 50. E também pecou pelo segundo quarto, onde a diferença ficou muito grande, 25-9, se não me engano. Então aí, Franca trabalhou 3 quartos para tirar aquela diferença que tinha perdido no segundo quarto. Já no quarto jogo, essa eficiência de Franca se manteve muito estável. Nos 4 quartos, Franca venceu todos eles com diferenças de 2 pontos no primeiro, de 4 pontos no segundo, de 3 pontos no terceiro e de 2 pontos novamente no quarto. O equilíbrio muito grande, onde houve uma regularidade muito grande da equipe de Franca, inclusive em termos de pontuação. O Léo Mendel, nessa última partida, fez 20 pontos, mas vários jogadores ali na faixa de 10, 12, 13 pontos. E outro fator fundamental, a meu ver, nessas 3 partidas, tirando a primeira que Bauru sobrou, na segunda partida que Franca venceu lá em Bauru, o Alex fez apenas 5 pontos. Na terceira partida, nesse jogo que Franca perdeu, no terceiro jogo, Alex fez 23 pontos. Nesta quarta partida, onde Franca conseguiu vencer novamente, como o Hélio disse, Franca conseguiu neutralizar muito bem o contra-ataque de Franca e conseguiu novamente neutralizar o Alex, que fez apenas 9 pontos e foi eliminado da partida quando faltavam ainda 5 minutos. Isso foi fundamental para a vitória de Franca, Gonzaga. Legal, Marcelo, pau a pau, né? 2-2, virou um jogo 2-1, estava pro time de Bauru, e agora, como é que fica? O Ricardo deixou nada pra gente falar, já falou tudo ali o Ricardo, poxa. Mas assim, não, é lógico, enaltecendo também a torcida que compareceu em massa, eu queria dizer uma coisa também, viu, gente? Tem um pessoal muito sério por trás do Franca Basquete, nos bastidores, ajudando, e o meu recado, gente, nós temos um timaço aqui em Franca, vamos valorizar esse time de Franca. Daqui uns dias começa o Campeonato Paulista, torcedor, vamos lá, vamos dar valor nesse time que temos aqui em Franca. Eu acredito muito no time de Franca. Nós logo nós vamos estar andando de corpo de bombeiro aí, hein? Comemorando o título aqui. Bacana. Kim, você viu o jogo? Viu? Claro. Imperdível o jogo, foi histórico. Eu considero uma atuação taticamente perfeita. Não é fácil lutar contra Bauru. E foi tanto falado dos méritos aqui do Franca Basquete que eu prefiro falar um pouco da queda do Bauru, porque ficou totalmente neutralizado a equipe do Bauru. Bauru que foi campeão da Liga das Américas. Bauru que foi campeão do Sul-Americano. Bauru que teve 26 jogos invictos. Verdade. Então você tirar uma invencibilidade fazendo até um paralelo com o futebol é muito complicado. Tava na hora do Bauru perder sim, com o trabalho do Franca. Tava na hora do Corinthians perder sim, com o trabalho do São Paulo dentro do Morumbi na Libertadores. É difícil se manter no... chegar no topo, o Hélio sabe muito bem disso, que manteve no topo muitos anos. É complicado, agora se manter é pior. Então o Franca fez uma atuação histórica, como há um bom tempo eu já não tinha visto. Parabéns, Franca Basquete. Legal, deixa eu ver com o meu capitão aqui. Vamos analisar 4x4 agora com você aqui. Olha, 4 minutos de jogo, 5-5. Né? Ninguém conseguia desgarrar. Interessante. 8 minutos, 17-10 para Franca. Começa a analisar esse primeiro quarto que terminou 17-15.
Analisa esse primeiro quarto, por gentileza, capitão. Eu acho que foi muito equilibrado. As duas equipes muito empenhadas na defesa, dificultando em muito a pontuação, né? E com isso houve um equilíbrio muito grande, sem nenhum favoritismo para nenhuma das duas equipes, o que já é muito bom, né? Então, aí partiam para o segundo quarto. É verdade, no segundo quarto, 21-21 com 5 minutos de jogo. Terminado o segundo quarto, o Alex sai reclamando, e eu quero te perguntar, isso é perfeitamente normal, mas não bastasse a reclamação dele, que levou uma técnica, o Guerrinha também foi. Eu entendo assim, o treinador, acho que nessa hora, acho que devia ter, eu como um modesto comentarista, devia ter um pouco de cautela, porque ele já tinha recebido uma técnica. E o Guerrinha vai e recebe uma técnica. Havia motivo daquela reclamação do Alex e do Guerrinha, Hélio? É uma questão de interpretação, né? Eles acham que estava do lado deles, que a arbitragem não marcou, que marcou errado, e isso acontece, porque na realidade é aquela luta, aquela disputa para que tudo aconteça favoravelmente à sua equipe, né? A gente convive com isso em todos os lugares, na Europa, na NBA, e é por isso que existe a regra a ser cumprida, e a arbitragem foi firme. Falta técnica porque não cumpriu o regulamento, aí e deu sequência. Terceiro quarto, Hélio Rubens, 58-50 para Franca, né? E uma bola ali do Rafael, que arremessou de 3, poderia até ficar mais folgado, mas de qualquer maneira era uma diferença considerável, mesmo porque Franca venceu os 3 primeiros quartos. Não existe uma lógica em quando você vence os 3 primeiros quartos, que você vai ganhar o quarto, mas não dá uma condição psicológica, uma condição emocional melhor para a equipe, vencemos os 3. Você entra melhor ou isso é irrelevante? Não, a gente entra com muito mais força, com muito mais confiança, considerando a equipe que está sendo enfrentada, que é uma equipe considerada favorita, em primeiro lugar, o maior número de pontos conseguidos. Isso aí dá muita força moral. Você vê, olha, na realidade aquela conversa de momento, nós estamos mostrando que temos possibilidade. Vamos para cima dos caras que nós podemos ganhar. Esse aspecto emocional diferencia muito, né? O estado de espírito. Com que estado de espírito? Eu já cansei de fazer isso, né? Eles estão sentindo que podem perder e nós estamos sentindo que vamos ganhar. Vamos lá. Isso aí dá força para os caras, né? O doping emocional, né? Hélio, terminado 78-67 o quarto e um lance que foi existe algumas particularidades do jogo. Faltando 2 minutos e 15, o Elinho faz um arremesso de 3 pontos e rouba uma bola no ataque. Um momento crucial, porque 2 minutos é uma eternidade, mas você na frente, você faz um de 3 e rouba uma bola, obviamente, você ganhou ali praticamente 5 pontos. Vamos dizer assim, que nota você dá para a equipe que fez, na minha opinião, uma partida quase que perfeita, Hélio Rubens? Olha, eu acho que eu vejo que é uma nota muito boa, e a gente não fala em nota máxima, porque a gente está num processo de aprendizado e crescimento constante. Eu falo sempre que você pode melhorar cada dia mais, tem que melhorar cada dia mais, você pode melhorar cada dia mais. Então eu acho que é a melhor nota possível para aquela situação, e eu fico muito orgulhoso disso, porque acima de tudo é uma grande tradição, que é inigualável no mundo inteiro, porque são mais de 60 anos ininterruptos, uma tradição que vai sendo mantida. E eu faço parte dessa tradição, então estou orgulhoso de dizer isso. Legal, muito bacana. E como faz? O nosso eterno capitão. Olha, vamos ao intervalinho depois dessa aula de comentários do nosso capitão. E na volta, muito mais para você aqui no Esporte Mágico. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte, a melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers.
Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de campeonatos internacionais. A Juventus levou na Itália, a Juventus de Buffon, de Pogba, de Tevez, foi tetracampeão a Juve. E o Chelsea na Inglaterra, de José Mourinho, ganhou também o título com folga. Um time muito bem armado, muito bem articulado, que tem um meio-campo brasileiro. Ali nós temos o Ramires, nós temos o Oscar e o William. E o Hazard, o grande craque do time, venceu por 1-0 o Crystal Palace e foi campeão o time do Chelsea. Agora na Espanha, o Barcelona está a 2 pontos do Real Madrid na 35ª rodada e olha, 2 pontos apenas, mas se tratando de Barcelona, eu acho um pouco complicado. E agora vamos falar de Campeonato Mineiro. É realmente o Galo que fez uma partida muito ruim no primeiro jogo, foi fazer o jogo de volta em Varginha e venceu por 2-1 o time da Caldense, a boa equipe da Caldense. Ricardo Costa e esse Galo, hein? Todo mundo esperava aí a Caldense com a mão na taça, mas não foi bem assim. Olha, Gonzaga, que jogão de bola. Independente do resultado final, a Caldense saiu do jogo de cabeça erguida, porque fez uma grande partida. As melhores chances de gols da partida foram, inclusive, da Caldense. Acertou bola na trave, algumas boas defesas do goleiro da Caldense. Aliás, o goleiro Rodrigo, que não sofria gols há 8 partidas. A Caldense, em 15 partidas no campeonato, sofreu apenas 6 gols, sendo 4 nas 14 primeiras partidas. Uma atuação muito boa, não só do goleiro, mas tem o zagueiro Plínio, inclusive, o capitão da equipe, que o Marcelo vai dizer daqui a pouco, que teve a oportunidade de conhecê-lo na semana passada. Então, um meia esquerda da Caldense, Nadson, se não me engano, um ótimo jogador, fez grandes jogadas. Essa equipe da Caldense tem grandes potenciais individuais e conseguiu montar uma forte equipe coletivamente que deu muito trabalho para o Atlético Mineiro, justificando ainda, engrandecendo mais ainda esse título do Atlético, que diferentemente da primeira partida, dessa vez o Atlético sim fez uma boa partida e contou com a volta de Leonardo Silva e Marcos Rocha, que inclusive participou dos 2 gols da equipe, Gonzaga. Legal. Kim, o Atlético Mineiro tem um grande goleiro, Vitor, para mim o melhor goleiro do Brasil, o Leonardo Silva, Marcos Rocha, Leandro Donizete, Luan, o Lucas Prato, um time muito bem, não tão bem quanto aquele time que tinha Ronaldinho, que tinha o Bernard, mas de qualquer forma jogou muito mal o primeiro jogo. E esse Atlético fez prevalecer a camisa ou realmente jogou o seu verdadeiro futebol? A camisa pesa nesse momento de decisão, independente se é estadual ou se é uma Libertadores da América, ela vai ter uma pedreira na frente que é o Internacional, também campeão gaúcho. Então eu vejo que o Atlético Mineiro conquistou com mérito sim, mas eu vejo outro lado também. Eu vejo o lado dos times pequenos, assim como foi também no estado de São Paulo. Nós tivemos o Santo André, o São Caetano na sua época também, o Ituano também. E agora, para surpresa muito boa e para o futebol nacional, a Caldense, que já teve até Casagrande em seu elenco, conquistar o vice-campeonato, que para muitos mineiros, inclusive alguns cruzeirenses, vale como título. Marcelo, faço a mesma pergunta para você. Pesou a camisa? O bom time do Lever Cup, o Atlético Mineiro, fez prevalecer a camisa do Atlético? Só completando o Kim aqui, Santo André também, campeão da Copa do Brasil. Ganhou do Flamengo, de uns amigos meus lá no Maracanã, né? É isso aí. Agora, a respeito do jogo, eu achei o seguinte, de verdade, não merecia perder. Para mim, eu acho que o time jogou muito bem. O time do Caldense jogou muito bem, inclusive o Plínio foi eleito o zagueiro do campeonato. Então o que acontece? Camisa pesa, Marquinhos, concordo plenamente. E aquele gol que o Atlético Mineiro fez, o segundo gol, se fosse o time do Caldense, o bandeirinha tinha levantado a bandeira. Pesou ali na hora da mão de levantar porque era do Atlético Mineiro. Então quer dizer, mais uma vez a arbitragem no Brasil erra nos momentos que assim, você tem um certo tipo de erro numa partida é uma coisa, mas o pênalti que foi dado pro Vasco eliminou o Flamengo da final do Carioca e é o mesmo erro que aconteceu contra o time da Caldense. Uma judiação, uma pena. O time perdeu apenas uma partida. Aqui não podia perder.
O Galo empatou o primeiro jogo e jogou um futebol, deixou muito a desejar. Mas no segundo jogo fez prevalecer. Você tem uma opinião a respeito de camisa pesa? Ou de fato isso no futebol é normal? Eu acho que camisa pesa. Quando a gente fala camisa pesa, é o aspecto psicológico. Não só da equipe mais potente, mais forte, de mais tradição, mas também pela outra, que sabe que tem que se desdobrar, porque senão, e se conseguir um resultado positivo, vai ser uma apoteose, entendeu? Porque, na realidade, o favorito é a equipe grande. Então, eu gosto muito quando aparece uma equipe como a Caldense, jogando de igual para igual, com personalidade, com desafio. Isso é muito bonito, isso é uma prestação de serviço ao futebol. Legal, muito bacana. As chances para os dois lados e, de fato, o resultado poderia ser até uma vitória da Caldense. O Ricardo quer comentar mais alguma coisa, Ricardo? Gonzaga, o futebol propicia situações inusitadas. Depois de 1 ano e 1 mês, justamente ele, Jô, fez o gol do título do Atlético. Impressionante, né? 1 ano e 1 mês sem fazer nenhum gol sequer. Foi fazer justo contra a coitada da Caldense. Mas faz parte. O futebol é assim. Impedido ainda, impedido. Aquele gol lá. Tá impedido. Mas faz parte. Impedimento, pênalti, isso acontece no futebol. Árbitros erram e erram. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco muito mais para você aqui no Esporte Mágico. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte, a melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte, a melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos ver a matéria que o Ricardo Costa fez do Campeonato Brasileiro, que iniciará no próximo dia 9. O Campeonato Brasileiro, que é o maior campeonato do mundo em igualdade de clubes para conseguir o título. Solta a matéria. No próximo final de semana, terá início a 45ª edição do Campeonato Brasileiro, a competição mais importante do futebol nacional. O Campeonato Brasileiro começou a ser disputado em 1971, conforme documento emitido pela própria CBD, entidade máxima do futebol brasileiro na época, que anunciou a criação do Campeonato Brasileiro em fevereiro daquele ano, e o Atlético Mineiro
Mineiro conquistou o primeiro título da competição ao vencer um triangular final que contou ainda com as equipes do São Paulo e do Botafogo. Vale ressaltar que em dezembro de 2010, com uma resolução de diretoria, no caso específico uma medida política, a CBF reconheceu e unificou como equivalentes a títulos de campeão brasileiro as conquistas da Taça Brasil de 1959 a 1968 e do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967 a 1970. Ao longo dessas 4 décadas e meia, muitos ótimos times, alguns grandes esquadrões e até alguns grandes times que não conquistaram o título marcaram seus nomes na história da competição. Dentre os grandes times que entraram para a história, mesmo sem a taça, enquadram-se o Fluminense de Rivelino, apelidado de Máquina Tricolor, eliminado nas semifinais de 75 e 76, o Atlético Mineiro de Reinaldo, vice-campeão invicto em 77 e novamente vice em 1980, o Palmeiras de Djalminha, eliminado nas quartas de finais de 96, e o Internacional de Fernandão, vice-campeão em 2005 e 2006. Ótimos times conquistaram pelo menos um título e entraram para a história da competição, como o Internacional de Falcão, campeão invicto em 79, o Fluminense do Casal 20, o Washington e Assis em 84, o São Paulo de 86, com os Menudos do Morumbi, liderados por Careca, o Flamengo de 87, com uma verdadeira seleção que mesclava craques experientes como Zico, uma nova geração extremamente talentosa que seria a base da seleção de 94, e Renato Gaúcho, no auge da sua forma física e técnica. O Vasco de 97, liderado por um inspirado Edmundo, que teve naquela competição o maior momento de sua carreira. O Santos de Robinho, que faturou os títulos de 2002 e 2004. O São Paulo de Rogério Ceni, tricampeão em 2006, 2007 e 2008, com um forte sistema defensivo. O Fluminense de Fred, Conca, Deco e Thiago Neves, que contou com um grande suporte financeiro da parceira Unimed e conquistou os títulos de 2010 e 2012. E o Cruzeiro de 2013 e 2014, que reinou absoluto, conquistando os 2 títulos com algumas rodadas de antecedência, com destaque para o forte elenco, abrilhantado pelo toque refinado de Everton Ribeiro. Na galeria dos grandes esquadrões, em ordem cronológica, entra o Palmeiras de Ademir da Guia, com a segunda academia, bicampeã em 72 e 73. O Cruzeiro de Dirceu Lopes, mesmo sem ter conquistado um título sequer, ficando com o vice em 74 e 75. O Internacional de Falcão, bicampeão em 75 e 76. O Flamengo de Zico, que faturou 3 títulos entre 1980 e 83. O Palmeiras de Edmundo e Rivaldo, que faturou o bicampeonato em 93 e 94. E o Corinthians de Marcelinho Carioca, que conquistou o bicampeonato em 98 e 99. O Campeonato Brasileiro é uma das competições mais equilibradas do mundo. Em nenhum outro país há 12 equipes consideradas grandes, sendo que nesse ano 11 disputarão a competição e pelo menos metade delas inicia com possibilidades reais de conquistar o título, mas ainda pode pintar alguma surpresa. É muito comum, inclusive, algum desses grandes clubes flertarem ou terminarem na zona de rebaixamento. Ausência de atletas por lesão, suspensão, convocação para as seleções nacionais e principalmente a janela de transferências, com a saída e chegada de atletas, são fatores que podem mudar radicalmente os rumos da competição. Aliado a tudo isso, a disputa pelas outras 3 vagas da Libertadores e a luta para escaparem da zona de rebaixamento tornam a competição extremamente atraente do início ao fim. Até o próximo dia 6 de dezembro,
belos gols, grandes jogadas, muita polêmica e muitas emoções deverão acontecer até que seja conhecido o campeão brasileiro de 2015. 20 equipes e mais de 600 jogadores terão 38 rodadas para escreverem seus nomes na história dessa grande competição. E eu começo aqui, Hélio Rubens Garcia, esse campeonato brasileiro que vai ter início agora dia 9 de maio. Você tem um favorito, Hélio? Eu tenho. Muito cedo, né? Não, mas o meu favorito é o Vasco, né? Porque eu trabalhei no Vasco. É um político, hein? É o meu Vasco, eu torço pra ele. Tá certo. Ricardo Costa, algum favorito? É muito cedo, né? Mas vamos perguntar. Olha, Gonzaga, é muito difícil, como você disse, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais equilibrado do mundo, onde pelo menos metade desses 12 grandes clubes brasileiros, nesse caso, nesse ano o Botafogo não está, pelo menos metade deles entram com possibilidades de título. Eu apostaria, qualquer um dos que disputa a Libertadores, hoje é possível ser campeão. Flamengo e Palmeiras, com alguns ajustes e alguns investimentos que são possíveis de acontecer, podem entrar nesse grupo também. Quinho, você tem um favorito para o brasileiro de 2015? Eu não diria favorito, Gonzaga, eu diria candidatos. Eu acho que o próprio... Quem for longe na Libertadores da América, na minha opinião, automaticamente perde força para o Campeonato Brasileiro, até porque Libertadores vai até agosto, né? E o Campeonato Brasileiro, comecinho de dezembro. Então eu não vejo um grande favorito assim. Agora, quem ficar pelo caminho pela Libertadores, como Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Atlético ou Inter, pode fazer um campeonato juntamente com outros também que não estão tanto candidatos. Agora, eu acho interessante observar o time do Palmeiras no decorrer de 38 jogos. Eu acho que vale a pena observar o trabalho melhor do Palmeiras, não só pelo vice-campeonato, mas no decorrer do Campeonato Brasileiro. Marcelo, tem algum favorito? O Peixe levou a taça aí. Você pensa em algum time além do Peixe? Que legal, né? O Marquinho falando aqui do Palmeiras, né? O ano passado o Palmeiras se arrastando no Campeonato Brasileiro até a última partida para não cair. Agora esse ano, olha que bacana, hein? Nós falando do Palmeiras favorito ao título de campeão brasileiro. Que legal, que bacana. Isso aí chama diretoria séria, reformulação, o sócio torcedor que passou de 62 mil para 120 mil sócios torcedores. Isso aí é uma coisa fantástica que os outros clubes precisavam ficar mais de olho nisso aí também. Eu acho assim, ó, o Cruzeiro que nos últimos 2 anos dominou o Campeonato Brasileiro, esse ano eu acho que não está com aquela mesma força. Mas quando você fala Flamengo, Corinthians, o Santos, que era um time que ninguém acreditava no Campeonato Paulista, brincaram, debocharam, né, dessa nova diretoria, que estava devendo até floricultura e tudo mais. Campeão paulista. Então o Santos também eu acho que é assim, forte candidato a ser campeão brasileiro. Com o Robinho ficando lá, o Lucas Lima é um forte candidato, sim. Deu o Vasco no Rio de Janeiro, venceu por 2-1. O Vasco do grande do Doriva, o grande técnico Doriva, que ganhou pelo Ituano o Campeonato Paulista o ano passado. Agora assumiu o Vasco, o grande Doriva. Ninguém dava tanto por ele não. De fato foi lá e conseguiu. O Vasco que tem o Marquinhos Silva, esse goleiraço, que tem Rodrigo, Serginho, Guinha Azul. Olha, um time muito bom. E eu pergunto, começo pelo Hélio Rubens Garcia. Hélio, você que trabalhou no Rio de Janeiro, conhece muito bem a torcida do Vasco. Eu acho que ali a alegria está plena. Já ligou para algum amigo seu lá no Rio, Hélio? Claro. E quando a gente fala no comandante, no técnico, a gente pergunta com que estado de espírito está sendo implantado naquele time, de superação, de crença, de vontade, de avaliação constante. Quer dizer, porque o nosso poder pessoal está diretamente ligado ao nosso estado de espírito. E quando o comando implanta o estado de espírito, de confiança, de luta, todos crescem. Ricardo Costa, e esse Botafogo? Perdeu as duas, o Botafogo de René Simões, que tem o Bill lá, Marcelo, que ela é um meio cabeça de bagre. Brincadeiras à parte. Como é que explica as duas derrotas para o Vasco, Ricardo Costa? Olha, Gonzaga, o Botafogo que jogava a final por 2 empates, não por 2 resultados iguais, em virtude do regulamento, perdeu a primeira partida, então ele tinha a obrigação de vencer pelo menos por um gol para levar para os pênaltis, que era uma situação difícil em virtude do equilíbrio dessas duas equipes. Vale ressaltar que o Botafogo e Vasco começaram a competição não sendo os favoritos. Flamengo e Fluminense estavam um degrau acima. Por quê? O Vasco veio de um momento difícil no ano passado, onde
terminou a segunda divisão do Brasileiro, subiu para a primeira, mas apenas na terceira colocação. E o Botafogo veio de um rebaixamento. As duas equipes se reestruturaram. Aí vale ressaltar o trabalho do Doriva, que é o primeiro técnico na história que foi bicampeão consecutivo pelo estado de São Paulo, no ano passado pelo Ituano e dessa vez pelo Vasco da Gama. Mas o Botafogo, apesar da decepção da sua torcida de não ter chegado ao título, fica a esperança de uma boa campanha na Série B, que é o que mais importa, que o Botafogo volte no próximo ano para a elite do futebol brasileiro, Gonzaga. Legal. Kim, esse time do Botafogo esperava que pelo menos engrossasse o segundo jogo por ter perdido a primeira partida, mas isso não aconteceu, não é verdade? Não aconteceu e aquele golzinho no primeiro jogo foi fundamental para a conquista do título do Vasco da Gama, ou a confirmação. Mas são times que, no meu ponto de vista, tanto o Botafogo quanto o Vasco, se ficarem entre o décimo colocado no Brasileirão, estará de bom tamanho para as duas torcidas. O meu destaque negativo só no Carioca fica por conta da desorganização da Federação Carioca, onde em entrevistas ao vivo ontem por diversos canais de televisão aconteceram ingressos duplicados, ingressos falsos. Então eu que já estive no Maracanã, conheci toda a estrutura do Maracanã, dá para ver e dá para organizar, mas se querer. E infelizmente o ponto negativo do Cariocão fica por conta da desorganização, diferentemente do que a Vila Belmiro apresentou no Paulistão, por mais que seja um caldeirão, teve uma organização até que boa. É verdade, Bill, ninguém é cabeça de bagre, não. Ninguém joga no Botafogo se não for um bom jogador. O Marcelo não falou nisso. Não falou nada disso, não é verdade, Marcelo? Não, só para finalizar esse negócio de Bill, que eu e o Ricardo escutamos que ele era um bom jogador, craque também de centroavante. Você jogou muito mais que o Bill, né? Da época de Várzea, que você jogou no Flamenguinho lá. Agora, o Quinho falou que o Vasco e o Botafogo, se ficar entre os 10 ali... não, mas o Botafogo, se o Botafogo ficar entre os 10, ele não vai voltar para a elite, né? Na colocação geral, assim, se o Botafogo tivesse na primeira divisão e o Vasco da Gama também, acho que o 10º colocado teria de bom tamanho. Porque, Kim, se tiver algum torcedor do Botafogo assistindo o programa, você mata o cara do coração, aí. O cara vai falar, assim poxa... Como ontem também. Mas assim, eu acho que o Botafogo, a torcida do Botafogo esperava mais, né? E eu falei aqui, hein, o Doriva tem estrela, o jogador tem que ter estrela. Você viu o jogador que saiu do Santos? O jogador que foi pro Atlético Mineiro, qual que é o nome dele? Thiago Ribeiro. Foi lá e fez um gol. Fez um gol e já fez a diferença, entendeu? Pode isso, Arnaldo. O cara pode ser bicampeão no mesmo ano. É outro, foi tá vendo? Paulista porque atuou pelo Santos e agora campeão. Mas Pera, quem que é Arnaldo? Eu escutei, pode Arnaldo. Pode Arnaldo é uma frase famosa que ficou, né? Pode Arnaldo. Mas esse aí eu não queria que fosse campeão, não, porque voltando lá de novo na Caldense, a Caldense foi um pecado, uma judiação. Estávamos todos torcendo porque era bem merecido, né? O time estava invicto do Campeonato Mineiro. Mas eu acho que o Vasco fez por merecer, buscou realmente, Quinho, aquele gol no final da primeira partida, igual você comentou, aquilo ali mata um time, sim. Mas o Santos também perdeu de 1-0 pro Palmeiras e foi com aquela vontade, fez 2 gols no primeiro tempo. Isso já não aconteceu com o Botafogo. Eu acho o Botafogo, assim, um pouco com menos vontade do que o Vasco. Mais do que merecido, parabéns ao time do Vasco da Gama. E outra coisa, falando em respeito ao time do Vasco da Gama, acho que nós aqui no programa podíamos parar de elogiar um pouco o Vasco da Gama, porque não sei se vocês perceberam, o Hélio Rubens está com um negócio do Vasco da Gama, para lá e para cá. De repente, essas imagens chegam lá para o Eurico Miranda, ele vai tirar o Hélio Rubens daqui, vamos perder o nosso comentarista internacional, gente. Vamos parar de levantar a bola do Vasco da Gama. O Eurico Miranda vai ter que pagar a multa rescisória, hein? Hélio Rubens, direito de resposta, porque o cara falou um negócio desse, tá aí, responde, ô Marcelo. Falei besteira, ele ou não? Eu não vou nem responder. Legal. Gente, é isso aí. Olha, no próximo bloco, tudo sobre a decisão entre Santos e Palmeiras. E deu peixe. Olha, 7ª finais seguida. Não saiam daí. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz.
Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte. A melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial. Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV, Canal 3 da NET, e vamos falar da grande final entre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, e deu peixe na Vila Belmiro, 2-1 no tempo normal e 4-2 nos pênaltis. O Santos, que tem o técnico interino, o Marcelo Fernandes, que não é o Marcelo de Oliveira, vai gostar de Marcelo pra lá. Enfim, o Santos, que tem o goleiro Vladimir, que aproveitou a chance e assumiu a titularidade com a contusão do grande goleiro que veio do Curitiba. Me ajuda aí, Marcelo. O Vanderlei. O Santos, que tem David Braz, tem o Erle, tem ali o Vitor Ferraz e Chiquinho. Tem o meio de campo com o Renato, com o Valência, o Lucas Lima e Geovânio, Robinho e o Ricardo Oliveira. O Santos realmente fez prevalecer o mando da Vila Belmiro e uma coisa chamou a atenção. O Santos tinha comemorado a derrota para o Palmeiras por 1-0 na Allianz Arena. Um fato inusitado. Os jogadores acreditavam que poderia virar. A torcida não gostou muito não, mas acabou dando peixe. Um jogo que teve 1.550.000 de renda e o simpático Guilherme Sereta, um pouco polêmico a arbitragem dele, mas de qualquer forma, peixe na final. Eu começo pelo peixe, Marcelo de Oliveira. E essa final, a 7ª seguida, nos últimos 10 anos, o Santos chegou em 9 finais, Marcelo. Esse campeonato paulista não vai começar a chamar Santistão, em vez de Paulistão? Foi aquela piadinha, né, que eu fiz no começo aqui, do menino perguntando pro pai lá. Mas assim, essa situação, voltando aí esse negócio que você falou, que os jogadores saíram comemorando no primeiro jogo, é uma confiança muito grande. Isso aconteceu em 1995, Santos e Botafogo lá no Rio. Que era pro Santos ter metido uns 3 lá, 2 impedimentos do Giovani, absurdo, né? Aí o Gonçalves, zagueiro na época do Botafogo, falou, não tem nada ganho não. Vieram aqui no Pacaembu e tiraram o título do Santos com a ajuda monumental do senhor árbitro Márcio Rezende Freitas. Mas dessa vez não, dessa vez tem um tal de Robinho lá, Robson Arantes do Nascimento, que fez a diferença. O homem joga muito, o homem chamou responsabilidade, fez por merecer, mas eu quero enaltecer o time do Palmeiras, que fez um ótimo campeonato. E o Palmeiras, eu falei aqui no último programa, não é que eu tô sabendo a mais não, gente. O Palmeiras perdeu a chance de ter sido campeão lá no Allianz Arena. Palmeiras perdeu aquele pênalti, perdeu uns outros gols também. Palmeiras jogou muito melhor que o Santos no primeiro jogo. Só que o treinador do Santos foi muito inteligente. Jogou com o time fechado ali, todo mundo criticou o Chiquinho ali no meio, mas ele estava tentando fechar o meio de campo ali para não ser surpreendido, ser goleado ou ter mais de um gol, que foi o que aconteceu. Tomou apenas um gol. Já o Oswaldo de Oliveira, na Vila Belmiro, foi pra cima do Santos, é louco? Saiu partindo pra cima, querendo atacar. Meu amigo, lá na Vila Belmiro, no Alçapão, fica complicado. Parabéns ao Santos, parabéns ao Marcelo, que no começo eu falei que não era treinador pro Santos, retiro tudo que eu disse. O cara teve personalidade com a ajuda brilhante do Serginho Chulapa, enalteceu o trabalho de pessoas que valorizaram o Ricardo Oliveira, que estava aí parado. Ninguém dava nada por ele também, não por ele não, pelo time do Santos inteiro. O time do Santos foi debochado no começo do campeonato, campeão com méritos, com louvor, e o Palmeiras também está de parabéns. Parabéns às duas torcidas. Quem? O Palmeiras, que tem o Vitor Hugo, o Vitor Ramos, o Gabriel, o Zé Roberto, uma defesa que, vamos dizer assim, considerável, né? E perdeu, digamos assim, tomou uns gols ali. Poderíamos dizer que falhou a defesa nos 2 gols do Santos, ou isso no futebol é normal? Sem dúvida nenhuma. A defesa do Palmeiras falhou feio, não teve numa tarde boa na Baixada Santista. Agora, tem um pouco até de crédito de sorte do Ricardo Oliveira naquele gol, mas eu vou enaltecer também o trabalho da equipe do Santos.
Claro que é uma tarde infeliz do Palmeiras, sim, aconteceu isso na Vila Belmiro, mas o alçapão, como o Marcelo falou agora há pouco, realmente faz jus à pressão, a atmosfera santista lá dentro é muito complicado. E tem algumas derrotas do Santos lá dentro do alçapão que eu considero como derrotas inesperadas, derrotas que dificilmente acontecerão, até em Brasileirão também. Então, méritos, claro, falhou a defesa, sem dúvida nenhuma, do Palmeiras. Agora, o mérito da atmosfera do Santos, poucas equipes têm o privilégio de ter essa torcida fanática lá dentro. Ricardo Costa, Gabriel, Valdívia e o Dudu, esse meio-campo deixou a desejar? Esperava mais desses jogadores? Ou é normal? Um jogo também, você não pode imaginar que o cara vai jogar 100%, apesar de ser uma final. Gonzaga, Valdívia deu um belo lançamento no gol do Palmeiras, no gol do Lucas. Vale ressaltar, o Lucas é conterrâneo meu, passense como eu, e a família dele mora em Franca, como eu hoje moro há 1 ano e meio. Então, só para ressaltar esse detalhe. Mas tirando o lance do gol, o Valdívia foi uma figura quase nula em campo. Aquilo que eu disse há alguns dias, até quando vai a paciência da diretoria do Palmeiras com o Valdívia? O Cleito Xavier dá outra cara ao time do Palmeiras. Esse sim, um excepcional jogador, um articulador de jogadas como poucos no futebol brasileiro de hoje. Aquele autêntico camisa 10 que arma o jogo com uma qualidade de passe muito grande. Mas, então eu acho que faltou um pouquinho nesse meio do campo do Palmeiras, que teve uma perda muito grande não tendo o Arouca. Esse é um jogador espetacular por problema de contusão. Mas não tem como tirar os méritos do Santos por essa conquista. O Santos, como o Marcelo disse, no começo do campeonato estava desacreditado pela questão financeira, com a mudança de diretoria, com a possibilidade de saída de vários jogadores, inclusive Lucas Lima e Robinho. 2 dos principais jogadores do Santos nessa conquista. Talvez o Lucas Lima tenha sido o melhor jogador da equipe, que joga um bolão e parece que nessa semana confirmou que ele vai permanecer. Havia uma possibilidade da saída dele. E com isso, se o Santos mantiver essa equipe, o Santos tem uma boa equipe para começar o Campeonato Brasileiro. O Robinho, mais uma vez, foi o cara, a meu ver, da decisão, chamou o jogo, chamou a responsabilidade, teve o fator das falhas da defesa do Palmeiras, que contribuíram para os gols, mas eu queria destacar algumas situações específicas. O Dudu. Ser penalizado por aquele pênalti que ele errou no primeiro jogo é muita crueldade, mas a atitude absurda que ele cometeu da agressão, e pior do que a agressão e ter sido expulso, fazer o que ele fez com o árbitro, se fosse no Campeonato Brasileiro, ele corria um risco sério de tomar meses de suspensão, porque o STJD adora aparecer e aproveitariam a situação para dar uma punição pesada nele pelo que ele fez, e merecido, porque um jogador de 23 anos, apesar de ser novo, no futebol ele já é, como diz, entre aspas, bastante cascudo para fazer o que ele fez, correndo esse risco. O Robinho, com atuação individual muito boa, fez a diferença. Outro detalhe, como o Marcelo lembrou lá de 95, quando o Santos teve aquela situação com o Botafogo, lá naquela mesma semifinal em 95, quando o Santos perdeu de 4-1 para o Fluminense no Rio, no jogo de volta no Pacaembu, que o Santos venceu 5-2, talvez na maior atuação individual do Giovani na carreira dele, naquele momento o Cabralzinho, técnico do Santos, o que ele fez? Reuniu a equipe do Santos no intervalo dentro de campo, não foi para o vestiário. E o Marcelo Fernandes fez a mesma coisa ontem, manteve a equipe ligada na atmosfera. Bem lembrado, Ricardo. Então são fatores que eu acho importante ressaltar nessa disputa, Gonzaga. E só falar uma coisa aqui que o Ricardo tá pegando muito no pé do Valdívia. O Valdívia foi campeão esse final de semana, poxa. Mas é o Valdívia do Internacional, viu? Hélio Rubens Garcia, a gente falou, eu tenho falado isso no decorrer desse ano, que o Corinthians é a melhor equipe do futebol brasileiro. E muitas opiniões são favoráveis a essa situação. O Corinthians, eu diria também que seria favorito a ganhar o Paulista. O que houve? Isso é normal ou essa diferença não chega a ser tão grande para esse grande clube, que esse grande time que tem no momento, o Corinthians? Por que não deu o Coringão na final? Eu acho que isso acontece, mas acontece de vez em quando, não é constante não, né? Eu também achava que o Corinthians era favorito, mas veja bem, Palmeiras e Santos, o São Paulo também estaria aí nessa, e de repente o Palmeiras e Santos fazem a final, uma final muito bonita, foi para os pênaltis,
eu vi a referência do Santos fazendo a diferença, que é o Robinho. Quer dizer, o Palmeiras começa ganhando o jogo, o Santos precisava de um gol para levar para os pênaltis, foi para os pênaltis. O pênalti é igual o lance livre no basquete, é equilíbrio emocional. No equilíbrio emocional faz a diferença. E fez a diferença favorável ao Santos, muito merecidamente. Legal, também esse negócio de pênalti, loteria, confesso, é equilíbrio. Bater pênalti, existe jogador, grandes jogadores. O Rivelino, por exemplo, foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e mundial. Não batia pênalti, não sentia vontade. O cara não gostava de bater. Então, isso, bom, de qualquer forma, a opinião no futebol são diferenciadas. Marcelo, o time do Santos é um time mais definido do que o time do Palmeiras, mais montado, mais bem armado taticamente, ou você não vê por aí? Porque de qualquer forma, o Santos, quando começou o campeonato, todo mundo dava o Santos rebaixado. Aí vieram jogadores como Renato, Elano, Robinho, bateu de frente com o presidente, chamou o presidente, vamos administrar a situação que era complicada, e o presidente ia todos os dias no clube, e isso aí resolveu muito. Esses problemas não foram para dentro de campo. Mas voltando à pergunta, o Santos hoje é mais definido taticamente do que o Palmeiras, ou de qualquer forma, um clássico também não dá para dizer que tem favoritos, mas a pergunta é essa, é mais definido o Santos taticamente? Eu acho que um pouco a mais, mas os dois times são bem equilibrados. Esse jogo, especificamente da final, eu acho que o Santos mereceu ganhar o jogo. O Santos foi o time que mais partiu para cima, o time jogou em casa, aproveitando o fator casa, mas o time do Palmeiras também foi montado agora recentemente, foi mais ou menos junto, foi mais ou menos no mesmo tempo que o Santos. O Santos também foi remontado agora. Só que o Santos usou o fator casa muito bem. O Palmeiras não soube usar o primeiro jogo. Teve aquele pênalti, lógico, não vamos crucificar não, mas aquele pênalti fez a diferença. Se o Palmeiras sair com a mais de 2 gols, ia ser bem complicado. Mas eu acho que os dois times estão bem parelhos e esses dois times vão dar muito trabalho no Campeonato Brasileiro. E o Santos com grande chance de ser campeão da Copa do Brasil. Legal, muito bacana. O Esporte Mágico vai chegando ao seu final e agora eu vou pegar aqui, né, as considerações finais dos nossos comentaristas. O nosso comentarista hoje, convidado, o Quinho. Eu começo por você, Quinho. Muito obrigado por ter, né, brindado a gente com a sua presença aqui e volte outras vezes. Obrigado a vocês, obrigado Marcelo, até mais componentes também aqui. É um privilégio voltar aqui para a Nova TV. Eu que estou na Rádio Mais Brasil FM com o programa toda segunda-feira. Convido vocês já de antemão a participarem do programa na rádio. E obrigado e estamos à disposição, a qualquer dúvida aí, boa sorte, belo programa. E vou falar na rádio do programa do Esporte Mágico, que vale a pena, acompanhei até pelo YouTube, então de parabéns. Legal, bacana. E eu vou aqui para o nosso não convidado, mais do que convidado, né? O nosso comentarista, na verdade, aqui do Esporte Mágico. Ele vai ter aí umas folguinhas de vez em quando, para ficar à vontade, né? Não vai estar toda quarta-feira, mas quem sabe de uma hora para outra ele resolve. A cadeira cativa é sua. Capitão Hélio Rubens Garcia. Você sabe que eu digo isso desde 5 anos atrás, quando te entrevistei pela primeira vez. Você precisa ser mais, digamos assim, homenageado, lembrado por todos nós. Porque para mim você é um eterno capitão. Você não jogou, digamos assim, mais do que o Cortinazzi, mas você ficou ali com ele pau a pau. Fique à vontade, as suas considerações finais. Grande capita. Obrigado, Gonzaga. Obrigado, Quinho, Marcelo. Para mim é uma honra muito grande. Eu acho que esse programa, falando de verdade, é de relevantes serviços prestados à comunidade esportiva e participar dele é uma honra muito grande. Eu fico muito feliz, até porque aqui eu aprendo muita coisa, rapaz. Fico feliz com isso. E parabéns, viu? Eu acho que o sucesso é muito grande por causa do idealismo, da competência, da capacidade de trabalho de todos vocês. É muita bondade sua. Quem aprende somos nós, com você. Vamos aprender muito. Ricardo Costa, suas considerações finais para o programa de hoje. Olha, Gonzaga, eu teria aqui uma meia hora de considerações, mas infelizmente o nosso tempo é meio curto, um pouco contado, depois do tanto que nós já falamos aqui. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, eu me sinto até constrangido de comentar qualquer coisa relacionada ao basquete quando eu estou do lado dessa lenda. É complicado, mas entendo, tento fazer o meu melhor, tento falar um pouquinho do que eu conheço e do que eu tenho vivenciado uma situação muito gostosa de estar acompanhando o Franca Basquete nesse momento
tão especial. Eu queria destacar aí, mandar um grande abraço para vários amigos. Vou destacar alguns só para exemplificar. O pessoal lá de Estreito, o Davizão, o Pulinho, o Joel Trovó, são santistas e estão felizes da vida. Atlético Mineiro tem o meu amigo Norberto, o Wildeu, o meu irmão Rodrigo, o meu sobrinho Thales, que estão felizes da vida com o Galo. E o Vasco da Gama, eu quero mandar especialmente para o Hélio, torcedor do Vasco, e mando para o meu amigo que tem acompanhado o programa lá do Rio de Janeiro, Gonzaga. Genaro Pacheco, foi meu amigo, nós estudamos junto lá em Santa Rita do Sapucaí, entre 90 e 92, tem acompanhado o Esporte Mágico e está feliz da vida com o Vasco da Gama. Então, Genaro, um grande abraço. Um grande abraço também para o meu amigo Cleito Ulisses de Paula, o popular Casquete, que é lá da cidade de Cabo Verde, mas mora em Poços de Caldas e está muito orgulhoso, é torcedor do São Paulo, mas está muito orgulhoso com essa campanha da Caldense. E o pessoal lá de Cabo Verde tem acompanhado o Esporte Mágico já há vários meses, então um grande abraço para o Casquete e todo esse pessoal lá. E para finalizar, começa então nesse final de semana a competição que eu sou mais apaixonado, que é o Campeonato Brasileiro, que tem uma história magnífica e tem aí grandes possibilidades e inclusive é de muito equilíbrio. Foi citado aqui com relação a contratações que pode mudar a história do campeonato e só para finalizar, uma das coisas que pode mudar também, a Copa América vai ser disputada e o Campeonato Brasileiro não para a Copa América. Eu fico indignado com isso. Legal. Marcelo de Oliveira, parece que você tem um recadinho pro Guerreiro do Corinthians. Fica à vontade para as suas considerações finais, Marcelo. Mas o Ricardo Oliveira tá quase ganhando do treinador do Santos, do Marcelo Fernandes. Ele mandou um abraço até pro açougueiro dele. Mas tá certo, Ricardo. A gente tem que lembrar das pessoas assim que prestigiam o nosso programa. Tá sendo muito visto. A gente tem muitos amigos que vão falando pra gente, dando dica, elogiando e fazendo também algumas críticas construtivas que sempre são bem-vindas. Mas eu queria mandar um abraço. O Elinho, filho do Hélio Russo, mandou um abraço pra mim no sketch. Meu cabeção, você tá no nosso coração, você tá em todas. E outra coisa, tá conversando com seu pai, você vai jogar mais 3 anos, viu? Nós vamos conversar a respeito disso aí, ali. Fazer uma campanha em Franca a respeito disso. Agradecer a HI Etiquetas, que tá chegando com tudo aí, ajudando a gente. Vai ser nosso patrocinador. Um abraço pro diretor Luiz Gustavo Tirling, que esteve comigo agora recentemente, conhecendo o capitão da Caldense também, que pediu um abraço. Tem cabimento? O nosso querido Plínio Marcos, capitão da Caldense, que merecia ter sido campeão mineiro, pedindo abraço no nosso programa. É um grande abraço, vocês são campeões. Eu queria mandar um abraço para Tassiane Cristina de Oliveira, nossa sobrinha guerreira, que está lutando com um probleminha aí, mas logo, logo vai estar aí de novo com a gente, com toda a sua saúde restabelecida. Um abraço para minha mãe, que não perde um programa, um beijo. Filho Yuri, Luíde, Janaína, que estão sempre comigo, vibrando com o programa, que está cada dia melhor nas quartas-feiras, né? E um grande abraço para o meu irmão Gonzaga, que é fã número 1 do Bill. Aquele abraço. Gente, não posso esquecer de um cara maravilhoso, que é o que faz, o nosso cinegrafista, que está hoje hilariante. Ele está feliz demais da vida com o seu Santos. Jefferson, para você e toda a torcida do Santos, mais que merecido, meu amigo. Um beijão, grande abraço, parabéns a todos vocês. O Esporte Mágico dos Abraços vai ficando por aqui. Um grande abraço a você que nos prestigiou e até o próximo programa.